Então vamos lá, gravando aí. Bom, então sejam todos bem-vindos, né, a mais uma semana de estudos, a mais uma aula. Lembrando que até aqui, primeiro ano, a gente tem falado muito sobre a geografia física do Brasil, né? Falamos aí a respeito das atividades geológicas, de todo esse processo estrutural que resultou na configuração e na formação do relevo terrestre, né? Falamos aí sobre o que é relevo, sobre essa parte conceitual, sobre os principais fatores responsáveis na formação e na transformação do relevo, né? E agora, só para a gente finalizar isso e avançar no conteúdo, então, por gentileza, abram a apostila a partir da página 101, capítulo 4, onde nós vamos detalhar um pouco mais, né, sobre os principais grupos geomorfológicos no Brasil. Tá? Então, sem perder tempo, apostila aberta na página 101, onde nós vamos entender um pouco mais a diferença dos três principais grupos de relevo existentes no nosso território. Né? Então, quais são esses grupos? Planalto, planície e depressão. Lembrando, senhorita Lívia, que no Brasil, tá, não ocorre mais o processo de formação de montanha. Já tem um bom tempo que não ocorre mais essa atividade orogenética. O que vai justificar isso? Primeiramente, né, é o fato do Brasil estar posicionado no centro da placa sul-americana, né, e, posteriormente, o fato do Brasil apresentar uma estrutura geológica relativamente antiga. Então, essas duas características fazem com que o Brasil não tenha mais essa atividade orogenética. Tá claro até aí? Até aqui alguma dúvida ou não? Então, lá na página 101, a gente vai perceber, então, que o Brasil, ao longo desses últimos anos geológicos, ao longo desses últimos milhares, milhões de anos, né, ele foi, então, apresentando três importantes formações, três importantes grupos geomorfológicos. Os planaltos, que são aqueles relevos que vão apresentar uma superfície relativamente plana. No entanto, ele vai ter altitudes elevadas, tá? Então, planaltos são áreas que apresentam superfícies relativamente planas, porém com altitudes elevadas, certo? E aí, no caso, essas áreas de planalto no Brasil podem se estender por até 3.000 metros de altitude. Tem as depressões, que são formações de relevo que vão apresentar variações ao longo da sua superfície e, consequentemente, vão apresentar altitudes diferenciadas, que porventura podem ser serras, chapadas, tabuleiros, né? E tem também as áreas de planície. No caso, as áreas de planície, né, são pouquíssimos os lugares no território brasileiro que vão ter esse tipo de relevo. Então, as áreas de planície são aquelas áreas que vão apresentar uma superfície totalmente plana, com quase nenhuma variação na sua altimetria. Então, se vocês pegarem um mapa na página 103, vocês vão observar, então, que praticamente 95% do território brasileiro ele vai ser constituído por planaltos e depressões. Serão pouquíssimos os lugares no Brasil que vão ser áreas de planície. Então, basicamente, quais são as áreas de planície localizadas no território brasileiro? As planícies e terras baixas da Amazônia, ou seja, no extremo sul do estado do Amazonas, a planície do Pantanal, ou seja, o Pantanal Mato-Grossense, que é a área de né, o Pantanal Sul Mato-Grossense, que é a área de planície, a maior área de planície alagável do planeta, e por fim, né, a planície das terras costeiras, que pega já as regiões litorâneas do território. Então, basicamente, serão essas três grandes áreas de planície no território brasileiro. E a partir daí, então, vai ter planaltos e depressões, né? Então, vai ter aí o Planalto das Guianas, já na fronteira do Brasil com a Venezuela, Guiana e Colômbia, aonde se localiza o Monte Roraima, a Serra de Pacaraíma,
que é o ponto mais alto do Brasil, onde vai ter os 2 pontos mais altos do nosso território, tanto o Pico 31 de Março como o Pico da Neblina, né? Temos também o Planalto Central, que já está aí, né, na região centro-oeste e parte do estado de Minas Gerais, onde tem os estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, né, já pegando ali um pouco com o Triângulo Mineiro. Temos também o Planalto Nordestino, principalmente em direção ao sertão nordestino, aonde se concentra uma grande estrutura depressiva. A gente falou na semana passada sobre a depressão São Franciscana. Alguém quer fazer alguma observação? Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo até aí, pessoal? Ô Pedro. Vinícius? Tá... Oi. Pois não. Thiago, tá dando pra você estar de boa? Sim, tô te ouvindo. Porque assim, ó, sabe, vendo por foto o Pico da Neblina 31 de março? Sim. Por foto eles não parecem ser tão altos assim. Tipo, eles estão em cima de outra cadeia montanhosa? Como é que é? Boa pergunta. Quando a gente tem uma primeira visão, né, do Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, aparenta não ser tão alto assim. Mas o que torna eles muito alto, Vinícius, é a base. Então, deixa eu pegar fotos aqui. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Só um minuto. Rapidamente aqui. Deixa eu compartilhar com vocês uma foto. Eu consegui ver aqui agora outra foto de outro ângulo aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Eu vou até estar mandando esses slides para vocês, para facilitar aí. Então, vocês vão ter um material a mais de estudos. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Me dei só mais um minutinho, tá? Cadê? Primeiro ano. Primeiro ano. Estou abrindo aqui. Tá. Relevo. Então, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Por que eu não estou conseguindo? Tá. Então, só um minuto. Foi aqui. Meu computador hoje ele não está muito rápido, não, mas vamos lá. Está carregando aqui? Só mais um momento. Pô, me ajuda. Jogo rápido. Primeiro ano. Relevo. Cadê? Relevo. Vamos lá, vamos ver se abre agora. Tá, enquanto está abrindo aqui, hoje está difícil o computador. Então, na verdade, o que acontece, o Vinícius e turma? O que torna essas formações elevadas é a base. Então, o que é o pico? O pico é justamente o ápice de crescimento dessas formações, né? Então, ao invés da gente se referir como montanha, a gente se refere ao pico. Então, você tem a base, que são essas estruturas ondulares, certo? E no ponto mais alto tem uma pequena inclinação. Então, é o pico, é o ponto máximo que essa formação ela atingiu. E o que acontece? Por que no Brasil não tem mais esse processo de formação de montanha, Vinícius? Porque, inicialmente, o Brasil ele começa a ter, então, toda essa dinâmica de formação estrutural a partir de 2,5 bilhões de anos atrás. Então, de lá para cá, todas essas transformações que ocorrem no nosso território se dão por meio dos agentes erosivos, dos agentes de intemperismo, principalmente a erosão eólica e a erosão fluvial. Para ser considerado montanha, essas elevações elas precisam ser superiores a 3.000 metros. E precisa ser uma extensão contínua. E no Brasil não há mais essa característica, porque toda essa estrutura de relevo ela está sendo modelada até aqui, né? O fato de nós termos uma localização intertropical e principalmente pelo fato de termos aí, né, a atuação de 5 grupos climáticos, então essa dinâmica térmica ela é constante. Então, essa concentração de chuvas faz com que esse relevo, então, ele venha a ser erodido. Tá tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo entender?
Ô, Thiago, só uma dúvida, assim. No caso, esse pico da neblina vai deixar de existir um dia, certo? Por causa das agentes erosivos. Deixar de existir? Tá, Tipo, conclua. tá. É possível que, tipo assim, daqui muito tempo, é possível que a maioria do território brasileiro se torne uma planície, algo assim? Tipo, Boa pergunta. Bom, aí depende. No caso dessa região, ô Vinícius, eu acho muito pouco provável. Porque, na verdade, o que acontece? Se a gente for analisar aonde que está o pico da neblina, o pico 31 de março, é em uma região muito alta, muito elevada. Né? Praticamente já está ali na fronteira com o sul da Venezuela, com o sul da Colômbia e o extremo oeste da Guiana. Então, é uma região que, primeiro, ela está no coração da floresta amazônica. Né? O Monte Roraima, no seu ponto máximo, então, por exemplo, já do lado venezuelano, do lado colombiano e do lado da Guiana, por exemplo, a altitude, ô Vinícius, ela é superior a 3.000 metros, por conta da dinâmica geomorfológica desses países. Agora, no caso do Brasil, eu acho muito pouco provável que ela venha se tornar uma planície. O que vai acontecer e o que pode acontecer eventualmente é essa estrutura de relevo ela parar de crescer e por conta dos avanços intervencionistas na floresta amazônica, a retirada de vegetação pode contribuir eventualmente, tá, para uma velocidade maior dessa erosão. Mas a tal ponto de se tornar uma planície, não. Eu acho muito pouco provável isso. No Monte Roraima, nesses dois picos, tá, Vinícius? Agora, sim, há uma grande possibilidade para daqui a alguns milhares, milhões de anos, que grande parte do território brasileiro, principalmente as áreas de planície, ô Vinícius, venha a desaparecer. Então, há sim essa possibilidade e essa probabilidade. O que justifica isso? Primeiro, né, o aumento constante do nível dos mares e dos oceanos, que consequentemente vai avançar sobre a costa, e aí, por questões óbvias, aquelas áreas de planície e aquelas áreas de depressão absoluta, que são aqueles relevos que estão abaixo do nível do mar, a água vai avançar. Estão entendendo até aqui? Tá claro até aí, Vinícius? aham. Então, assim, agora, em relação a esses picos, a essas áreas de maior altitude, eu acho muito pouco provável que, eventualmente, elas venham se tornar planície. Porque os impactos, eles precisariam ser muito intensos. O processo erosivo, ele precisaria... Agora, nada é impossível, tá, Vinícius? Nada é impossível. Eu acho muito pouco provável, mas nenhuma hipótese é descartada. Então, você pega, por exemplo, a gente hoje não pode mais falar que ocorre o processo de formação de montanha no Brasil. Mas todos os estudiosos, todos os cientistas, os geógrafos, os geólogos, eles reconhecem a existência de uma cadeia montanhosa no Brasil, que é a cadeia do Espinhaço. Vai começar na cidade de Ouro Branco, próxima à cidade de Ouro Preto, na região central do estado, e segue ininterruptamente até na Chapada Diamantina. Então, serras como a Serra do Cipó, a Serra do Itacolomim em Ouro Preto, a própria Serra de Ouro Branco na cidade de Ouro Branco, Serra de Santa Helena em Sete Lagoas, toda a região da Serra do Cipó e a própria Serra do Espinhaço, elas formam uma única formação, que se estende por 1.100 quilômetros ininterruptos, e vai ter alguns pontos que essa altitude ela vai chegar aí próximo de 2.500, 2.600 metros de altitude. Então, ainda é considerado uma cadeia, porque se você pegar imagens de satélite, você observa nitidamente essa extensão, essa grande faixa contínua. Né? Agora, o modo como esses agentes eles vão agir, ô Vinícius, cada agente ele age de uma maneira. Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada que são 3 os principais agentes de intemperismo. Né? Quais são esses agentes? De ordem física,
que vai alterar, então, toda essa granulometria do material rochoso, né? Então, a água, principalmente, ela vai liberando esses fragmentos. É aquele ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água, ela vem, ela vai batendo, ela vai liberando esses fragmentos rochosos, faz o transporte e o depósito. Tem também o intemperismo do tipo químico, quando a água, o vento e outros fatores alteram quimicamente a composição desses materiais, que aí vai aumentar ainda mais a corrosividade dos mesmos. Eu até citei com vocês na aula passada a pia do mármore. Vocês lembram do exemplo que eu dei da pia do mármore? Vocês estão lembrados? Para quem não estava na aula passada, eu dei o seguinte exemplo. Para quem tem pia de mármore em casa, deve evitar a todo custo o contato direto de frutas cítricas e alimentos ácidos, como carne vermelha, por exemplo. Por quê? O contato constante desses alimentos ácidos com a pia do mármore, isso gera uma reação química corrosiva no mármore que faz com que ele vá, ao longo do tempo, perdendo a sua coloração. Porque a principal composição mineralógica do mármore se chama calcita. E o que é a calcita? A calcita nada mais é do que água e sal. Estão entendendo até aqui? Está claro até aí? Essa questão do intemperismo químico? Uhum. Então, o mármore, esteticamente, visivelmente, o mármore é muito bonito. Ele é até valioso. Mas vocês já pararam para pensar que a maioria desses monumentos de praça pública não é feito de mármore, mas eles são feitos de pedra-sabão? E os que eventualmente são feitos de mármore, eles precisam ser constantemente recuperados? Por que utiliza a pedra-sabão e não o mármore? Primeiro, que a pedra-sabão, né, cuja rocha é o esteatito, é o nome técnico da rocha da pedra-sabão, ela é uma rocha ornamental, tanto quanto o mármore. Ela tem uma maleabilidade muito maior do que o mármore, você consegue trabalhar e lapidar muito mais facilmente, e ela é resistente a esses elementos corrosivos, principalmente chuva ácida e cocô de pombo. Porque diferente do mármore, que tem na sua composição minerais sedimentares, a pedra-sabão não. Ela já vai ser de origem magmática aí. Então, até aqui está alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Está claro até aí? Tranquilo até aí, turma? Podemos seguir? Pode sim. Então, essa questão dessas transformações vai depender muito. E tem também o intemperismo do tipo biológico ou orgânico, que nesse caso também vai comprometer as estruturas, seja da rocha, seja do relevo. Então, assim, respondendo novamente sua pergunta, Vinícius, então é muito pouco provável que essas áreas de planalto no Brasil elas se transformem em planície. É bem provável, e é o que mais acontece, é que essas áreas de planalto, eventualmente, elas se transformem em áreas depressivas. Tá claro até aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo até aí, gente? Tá tranquilo. Então, ó, por exemplo, aqui na apostila suas, vamos lá na página 102. Por gentileza. Ó, aí na página 103 tem a imagem aí do professor Jurandir Ross, tá, pessoal? O Jurandir Ross, juntamente com o outro geógrafo e professor Aziz Absaber, eles foram os grandes responsáveis por todo esse estudo de relevo no Brasil. Tá? Eles são os principais nomes da geografia física no Brasil e cabe a eles todo o conhecimento e toda a informação que se tem hoje sobre essa dinâmica física no nosso país. Tá? O Jurandir Ross, inclusive, no início dos anos 90, ele começa, então, a publicar vários estudos, vários artigos falando aí sobre essa dinâmica de relevo no Brasil. Bom, lá na página 102, então, nós temos duas imagens de dois diferentes tipos de relevo ligados ao mesmo grupo.
né? Então, nós temos aí a Chapada dos Veadeiros em Goiás, localizada no Planalto Central, e nós temos aí a Serra da Mantiqueira, que fica na divisa dos estados de Minas com São Paulo e Rio, que já pega o Planalto do Atlântico. Então, nós temos duas áreas de Planalto com dois tipos de relevo diferentes. Um, o relevo chapado, o outro, o relevo serrano. Então, qual vai ser a diferença? O principal fator que vai influenciar nessa diferença, se vai ser uma chapada, que são pontos mais depressivos, ou se vai ser serrano, com pontos aí mais elevados, é a altitude e, consequentemente, o modo como vai se dar essas erosões, a atuação desses agentes externos. Tá claro até aí? Então, mesmo em uma região de planalto, é muito comum e é muito possível, Vinícius, você ter tipos de relevos diferentes. Áreas mais serranas, áreas mais depressivas, áreas mais chapadas. No Brasil, são cerca de 28 tipos de relevos diferentes. Tiago, eu preciso saber todos esses 28? De maneira nenhuma. Não precisa gravar esses 28 tipos. Contanto que vocês consigam lembrar, memorizar, que são 3 os principais grupos, planalto, planície e depressão, tá ótimo. Então, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro até aí, turminha? Querem fazer alguma pergunta? Sim. Está tranquilo. Então, beleza. Então, ó, na página 103, nós temos, então, essa dinâmica, esse mapa geomorfológico do Brasil, de acordo com o professor Jurandir Rossi. Então, a gente observa que no estado de Minas Gerais, ó, basicamente vão ser 2 os principais grupos de relevo existentes. Quais serão esses grupos de relevo? Planalto e depressão. Então, nós vamos ter aí, ó, a presença, né, dos planaltos do Atlântico Leste e Sudeste, que pega aí também as regiões serranas, né? Nós vamos ter a presença dos planaltos e serras de Goiás, Minas. Então, basicamente, esses são as duas áreas de planalto no estado de Minas Gerais, os números 7 e 8. E, no caso, as áreas de depressão, nós vamos ter aí a depressão de número 19, que é a depressão sertaneja e do São Francisco. Então, teoricamente, tecnicamente, o estado de Minas Gerais ele vai ter aí o domínio de 2 formações de planalto e uma formação de depressão. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá claro até aí? Tá tranquilo até aqui? Tá sim. Agora, gravem bem a palavra que eu vou falar aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Topografia. Apareceu para vocês aí? Apareceu a palavra? Não. Deixa eu... Aqui, ó. Então, deixa eu mudar aqui, ó. Topografia. Chegou aí agora? Foi. Já ouviram falar dessa palavra, topografia? Já, mas eu não sei explicar o que é. Gravem bem essa palavra, pessoal. Topografia. Então, vamos lá. Vamos relembrar aí. Conceito de relevo. É toda forma e feição existente na superfície terrestre, que pode ser tanto continental quanto oceânica. São 2 os principais fatores responsáveis pela formação e pela transformação do relevo. Os fatores endógenos e os fatores ou agentes exógenos. Endógenos, tectonismo, vulcanismo. A movimentação das placas tectônicas, a atividade magmática, atividade vulcânica, enfim. No caso, os agentes exógenos, superfície, erosão, retirada de vegetação, mudanças climáticas. Até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Agora, topografia. Topografia nada mais é do que as diferentes formas da superfície.
Então, a topografia basicamente vai ser as características que cada superfície vai apresentar. Então, essas características podem ser planas, elas podem ser ondulares, elas podem ser rebaixadas. Então, a topografia nada mais é do que você brincar de formar o relevo. Então, um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Então, a topografia é uma ciência ligada à engenharia, ligada à geografia, ligada à matemática, que permite você trabalhar com qualquer superfície. Tá claro até aí, pessoal? Tá tranquilo até aí? Sim, sim, sim. Inclusive, para quem já está pensando aí em qual profissão seguir futuramente, qual curso escolher, a área de topografia é uma área excelente, tá? Que aí, no caso, você tem aí regulamentado que é engenharia de agrimensura, ou técnico em agrimensura, como queiram. Hoje, a área de topografia é uma área muito procurada. O mercado de trabalho ele necessita muito desses profissionais, devido justamente à carência de profissionais. Então, hoje, geralmente, quem faz trabalhos de topografia, geralmente são os engenheiros civis. É muito serviço para poucos profissionais no mercado. Então, depois, quem tiver mais curiosidade, me chama lá no privado, que eu dou mais detalhes aí dessa profissão. Mas voltando aqui. Então, no estado de Minas Gerais, são 3 grupos, ou melhor dizendo, são 2 grupos de relevo existentes e atuantes, sendo 2 tipos de planalto e 1 de depressão. Tranquilo até aí? Até aqui vocês estão entendendo? Pera, tem como você repetir essa última informação? Tem. Então, aqui, ó. No estado de Minas Gerais vão ser 2 tipos de planalto e 1 tipo de depressão que vai estar presente. No entanto, o Vinícius e turma, a topografia de cada região vai ser diferenciada. Então, a topografia possibilita, por exemplo, você pegar uma região de planalto e deixar ela totalmente plana. É o exemplo da cidade de Brasília. A capital Brasília, ela foi totalmente planejada para ser plana em toda a sua extensão, porém é uma região de relevo o quê? Planáltico. Estão conseguindo entender a diferença, então, de relevo para topografia? Tá claro até aí? Sim. Então, ó, o que vocês precisam saber? No Brasil, são 3 os principais grupos de relevo: planalto, planície e depressão. Tá? E aí, para cada um desses grupos, vai ter tipos de relevos distintos. Né? Vai ser áreas mais serranas, áreas mais rebaixadas. Até aqui tá tranquilo, gente? Tá claro até aí? Sim. Então, vamos fazer uma questão para ver se vocês realmente pegaram isso aí. Ó. Lá na página 107, nós temos aí ó, a questão número 6. A gente chegou a fazer essa questão? Página 107? Chegamos a fazer essa questão? Questão 7? Não tenho certeza, Thiago. Questão 6, melhor dizendo, né? Então, olha, ó, questão 6. O relevo terrestre evolui em consequência da atuação de processos internos e externos. Com base nessa afirmação, cite e explique a dinâmica de um processo, um agente interno e outro externo na modelagem do relevo. Então, já dei a resposta, né? Um agente interno, a gente pode citar o tectonismo, o vulcanismo, agentes externos, erosão, mudanças climáticas, retirada de vegetação. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até aí? Acho que tá tranquilo, Thiago. Ó, então vamos fazer mais uma questão e aí a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente já entra na frente B, unidade 1. Até que as nossas aulas estão avançando bacana aí, ó. Então, quando a professora voltar, vocês já vão estar bem adiantados aí. Bom, só para finalizar aqui, então,
Página 110. Dê uma olhada aí, turminha, na questão de número 4. Eu já falei dessa gruta algumas aulas atrás. Página 110, questão 4. Vou dar um minutinho para vocês. Podemos, turma? Sim, sim. Então, vamos lá. Bom, então, na página 110, questão 4, fala o seguinte, ó. E mais do que tudo, a Gruta do Maquiné, tão inesperadamente grande, com seus 7 salões encobertos, diversos, seus enfeites de tantas cores e tantos formatos de sonho, rebrilhando de risos de luz. Ali dentro, a gente se esquecia numa admiração esquisita, mais forte que o juízo de cada um, com mais glória resplandecente do que uma festa, do que uma igreja. Então, isso é um trecho, né, do Grandes Sertões Veredas, do escritor João Guimarães Rosa. Então, o que acontece? A Gruta do Maquiné, assim como... lembrando que a Gruta do Maquiné fica na cidade de Cordesburgo, né, que é a terra natal do João Guimarães Rosa. Então, nós temos aí Gruta do Maquiné em Cordesburgo, Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas, Gruta da Lapinha em Lagoa Santa. Essa região central de Minas Gerais é uma região que já foi fundo de mar. É uma região fluvio-marinha. Então, o que torna essas grutas, esse ambiente mágico, esse ambiente com uma diversidade muito peculiar, é justamente o fato delas serem de origens calcárias. Então, essas formações são formações calcárias, né? Tanto é que a grande característica dessas regiões é o fato de terem águas salobras. A água desses ambientes é uma água salobra. O que dá essa salubridade à água é justamente o calcário, que é aí de origem orgânica. Tá tranquilo até aqui, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, primeiro ano? Tá tranquilo, tranquilo. Bom, então, a gente finalizou, né, mais um capítulo, finalizamos aí o capítulo 4 da unidade 2, e na próxima aula a gente já começa a estudar a frente B. Então, a gente começa aí na próxima aula a estudar a unidade 1 da frente B. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro até aí? Sim ou não? Tá tranquilo, tranquilo. Bom, então vamos fazer o registro aí da chamada rapidamente e aí vocês estão liberados. Por gentileza, coloque os nomes e a presença aí. Pode ser? Tranquilo, galerinha? Tranquilo até aí? E aí, primeiro ano? Sem dúvidas? Sem perguntas? Tá tranquilo. Gente, então, obrigado a todos pela aula, tá? Tenham aí uma excelente semana, um ótimo dia e a gente se vê na próxima aula.
Até mais. Fui. Falou.